Digno é o Senhor. Vamos adorar onde você estiver agora, na sua casa, no seu quarto, talvez até trabalhando, poucos que estão trabalhando, mas que têm a oportunidade nesse momento de parar um pouco para ouvir a palavra de Deus, ver a ministração. Adore ao Senhor. Cante a esse Deus de milagres, Deus de promessas. Adore a Ele, único digno de louvor e adoração. Adore ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Sim, Senhor, Tu estás aqui. Muda os corações, Senhor. Te adoramos, Senhor. Sim, Tu estás aqui, Senhor. Cura a multidão, Senhor. Cura todos que estão lhe assistindo nesse momento, em cada necessidade individual. Sim, Senhor, restaura corações feridos, machucados, entristecidos. Sim, Senhor. Transforma, Senhor. Tu que é Deus de milagre. Oh, Senhor. O caminho no deserto é o Senhor. O Senhor é luz na escuridão, Senhor. Amém, Senhor. Esse é quem Tu és verdadeiramente, luz no deserto, caminho do milagre, luz na escuridão. Oh, aleluia. Aleluia. Bom dia a todos nessa manhã. Eu gosto muito de cumprir horário, por isso é que, embora o culto esteja designado para iniciar às 9h30, eu sempre 2 minutos antes já coloco um louvor para que nós possamos estar nos pacificando, nos tranquilizando de toda a agitação natural do dia a dia, do levantado, preparar um café, enfim, para que a gente possa ter tempo de desacelerar tudo para poder dedicar completamente a atenção às coisas do alto, ao Senhor. Quero nessa manhã lembrar a todos que precisamos estar sempre orando pelo nosso país, que enfrenta um momento de turbulência, e precisamos pedir ao Senhor que dê sabedoria ao presidente da República, para que ele possa agir da maneira correta e entender que a gente precisa também ter graça e sabedoria na hora de falar, e às vezes é melhor calar. Então ele precisa ter sabedoria no falar. Acredito que nada está perdido, muito pelo contrário, porque Deus é quem levanta e abate reis. Então eu tenho certeza que a nossa oração precisa ser para que o presidente da República tenha sabedoria e fale menos para a imprensa e ore mais ao Senhor, e que as pessoas possam falar, que possam cercá-lo, sejam pessoas de paz. Quero também lembrar que a cidade de Salvador e a região metropolitana tem sofrido com fortes chuvas e tem muitas pessoas desabrigadas, pessoas que moram nas encostas, irmãos nossos que moram nas encostas. Então vamos orar pelas pessoas que residem nessas áreas, que estão sofrendo nesse momento e passando por dificuldades
o Senhor guarde, né? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos antes de mais nada diante do Senhor para apresentar o presidente da República do Brasil, todo o ministério, todo o governo. Nós cremos que o Senhor é que levanta os homens para assumir as posições de destaque, mas os homens precisam render-se ao Senhor completamente, ouvir a Tua voz, que o Senhor possa trazer paz ao nosso país. São tantas pessoas ansiosas, pessoas que estão envolvidas numa guerra de poder, onde quem menos interessa de fato são as pessoas que necessitam, o povo, a economia, os trabalhadores. Na verdade, quem está lutando, em sua maioria absoluta, não está preocupado com ninguém. E nós nos vemos envolvidos nesses conflitos e ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Senhor, que o Senhor traga consolo ao coração das pessoas, de que o Senhor é aquele que está na direção, no controle, e que nada haverá de acontecer sem que o Senhor possa intervir e mudar, transformar. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de promessa, Tu és o caminho no deserto, Tu és a luz na escuridão. Por isso nós confiamos em Ti, descansamos em Ti e apresentamos o presidente da República como mandatário da nação. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa colocar vigias na boca deste homem, de modo que ele possa se calar, para só falar o necessário sob a inspiração do Teu Espírito. Senhor, eu te apresento todos os irmãos que residem nas encostas de Salvador e região metropolitana, todas as pessoas, que o Senhor possa abençoar. Senhor, segura essas encostas, que não haja mais desmoronamento, que pessoas não pereçam mais, não morram mais por causa das quedas, das barreiras, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer mudança, Senhor. Nós sabemos que as pessoas que residem ali residem por conta da necessidade, da pobreza, e num país tão rico, Senhor, e tudo está envolvido nessa disputa de poder que sempre houve, para que pessoas fiquem mais ricas a qualquer custo, enquanto o povo, que é o verdadeiro dono da nação, sofre. Então que o Senhor possa mudar a história da nossa cidade, de sempre uma cidade assolada por enchentes, por quedas de barreiras, por pessoas morrendo nas encostas, principalmente nesse mês, para que nós venhamos a ser a cidade de Salvador e toda a região metropolitana, um lugar de progresso, de crescimento e de pessoas que vivem em segurança. Nosso papel é orar, clamar ao Senhor, que traga direção aos governantes e que proteja o Teu povo, especialmente aquele povo que se chama pelo Teu nome, os irmãos que congregam conosco, os crentes de todas as denominações que precisam nesse momento que o Senhor os guarde, que a Tua promessa se cumpra na vida deles e que nenhum mal chegue à tenda deles. E através da bênção do justo, todos os demais sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, eu quero compartilhar nesta manhã algo que me veio à reflexão sobre o que é o melhor para Deus, né? O que é o melhor para Deus? Esse é o título da nossa ministração, o melhor para Deus. E dois textos me saltam aos olhos, vêm à minha mente. Um é o texto que está em Mateus 22, 29, onde está escrito: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o texto que está em Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, primeiro de tudo, temos que saber, conhecer as Escrituras e o poder delas. Lembrar que lá em Jeremias, no capítulo, logo no começo, capítulo 1, se eu só me engano, 12, o 2:12, diz, o Senhor fala: eis que velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então a palavra de Deus não passará. O Senhor Jesus disse que poderia passar toda a letra, né? Todas as letras Iod da Torá, da lei, certo? E a palavra dele não passaria. Então
porque se cumpriria todos os iod, todas as letras, I, que é a letra que mais aparece no Evangelho, e que nenhum kamesh, ou seja, que nenhuma palavra poderia ser trocada de sentido. E com isso, a palavra de Deus haveria de se cumprir, não é? A irmã Rosana disse que não está ouvindo, todos estão ouvindo, eu vou falar um pouquinho mais alto, não é? Vou falar um pouquinho mais alto. A palavra de Deus vai se cumprir de qualquer forma. O melhor para Deus é uma reflexão que a gente tem que fazer. Se nós de fato queremos e fazemos, nos preocupamos com o que é melhor para Deus, o que Deus mais gostaria. Na verdade, esse é o sentido. Se você abrir a sua Bíblia, no Salmo 17, logo no verso 1, você vai ouvir assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Esse versículo do Salmo 17 me impressionou bastante, porque esse salmo é um salmo de Davi, é uma oração, é uma súplica dele por proteção. E ele começa falando, pedindo a Deus que ouça, né, com justiça, que ouça a causa dele que é justa, que atenda ao clamor dele, porque o clamor dele, que ouça a oração que ele faz, porque a oração dele procede de lábios não fraudulentos, ou seja, de um lábio não mentiroso, onde não há engano. E isso significa que há orações que são orações fraudulentas, que são orações enganosas, que são orações que procedem de corações que estão em engano. Então é muito importante que nós percebamos isso. Primeiro, a gente conhecer as Escrituras e o poder dela, nós sabermos, entendermos da importância da relação com o Espírito Santo e entender, ver com base no Salmo 1 e no que diz a palavra, que nem toda oração que um crente faz é uma oração verdadeira. Que nem uma oração que talvez nós tenhamos feito, talvez já tenhamos feito isso, tenha sido orações verdadeiras. Mas oração falsa, oração procedente de lábios fraudulentos, orações procedentes de coração que estavam em engano, não é? Então, no Salmo 17, o rei Davi suplica por proteção. Ele diz no verso 3, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Então, o salmista está dizendo, olha, eu não tenho transgredido com a boca boca tem falado a verdade. E em seguida, ele clama ao Senhor para que ele continue assim, que o Senhor o ajude para que ele continue assim. No verso 4, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me guardo no caminho do violento. Ou seja, ele diz, olha, apesar de todas as armadilhas que tem, de todas as ciladas, de todos os homens que me cercam, de todas as coisas que me rodeiam, eu continuo me mantendo distante do caminho do violento, das pessoas que praticam mal. Não estou seguindo o curso deste mundo, não estou me deixando levar pelas circunstâncias para agir mal. Eu tenho certeza absoluta que a maioria absoluta das pessoas que procuram a Deus querem no coração o bem. Ninguém vai orar para o mal. As pessoas oram porque querem o bem, as pessoas buscam a Deus porque querem o bem, as pessoas assistem uma ministração em sua maioria. É claro que tem aqueles que assistem só para criticar, mas a maioria absoluta de quem assiste porque quer o bem para si próprio, quer o bem para os parentes, para as outras pessoas, até para os desconhecidos.
querem serem vistos sinceramente como filhos de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que não é cristã que eu falo no sentido bíblico da palavra, pessoa que conheceu Jesus, confessou Jesus com os lábios porque creu no coração, desceu as águas e foi batizado. Se você perguntar a qualquer pessoa que não é cristã no sentido bíblico da palavra, mas que crê, que tem que crê um Jesus que ouviu falar, mas não tem intimidade, se você disser para ela que ela não é filho de Deus, ela não aceita, ela vai dizer: somos todos filhos de Deus, mesmo sem conhecer o que está escrito no livro de João, no capítulo 1, que aqueles que o conheceram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então as pessoas querem no seu coração buscar a Deus, agradar a Deus, serem achados por Deus, mesmo sem entendimento. Então precisamos perceber que as Escrituras nos mostram que, apesar desse desejo do coração de algumas pessoas de buscar a Deus, há orações que não sobem, há orações que não passam do teto, há orações que não agradam o coração de Deus. 1 Pedro 3,7, se você buscar rapidinho na sua Bíblia, 1 Pedro 3,7 está escrito: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não está dizendo que alguém que está vivendo um problema no casamento não ore. Está dizendo que se há um problema no casamento e não é tratado, as orações não sobem, porque não estão procedendo de lábios que sejam exatamente puros, que sejam lábios que falem a verdade. Porque como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a minha esposa, se eu não tenho comunhão com meu filho, se eu não tenho comunhão com as pessoas que convivem comigo, com todas as pessoas? Então orações desse tipo não sobem porque os lábios são fraudulentos. Mas eu tenho certeza que queremos ter um coração reto diante do Senhor e não queremos desagradá-lo. Lembre que o Senhor não resiste a um espírito reto e a um coração quebrantado. Então, esse é o caminho, o espírito reto e o coração quebrantado. Então, esse é o nosso desejo. Nós queremos ser assim. O Senhor Jesus disse que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade são achados por Deus. É a mesma coisa diz o salmista, que o Senhor não resiste a um coração reto e a um espírito reto e a um coração quebrantado. Ou seja, pessoas de espírito reto e coração quebrantado são adoradores e são achados por Deus. Então a palavra, a gente tem que conhecer a palavra, né? Entender o que a palavra está dizendo, para que nós possamos agir da melhor maneira e termos segurança, termos paz, termos alegria, vencermos a dificuldade. Isso não significa que não tenhamos dificuldade, mas é esse conhecimento e essa busca que nos faz mais que vencedores, vivendo de vitória em vitória, não porque não venham os problemas, mas porque a cada problema nós somos fortalecidos em Cristo para vencê-los. Então a primeira pergunta: o que nós vamos fazer? O que é que a gente vai fazer para viver sendo achado por Deus, vivendo uma vida com Deus onde as nossas orações sobem, chegam a Deus, porque os nossos lábios não são fraudulentos? Então, a primeira pergunta que nós nos faríamos é: como agradar a Deus? Você já pensou nisso? Você já pensou em como agradar a Deus? Pense nisso. Eu já pensei muitas vezes, acredito que você também já tenha pensado nisso, talvez já tenha falado. Muitas vezes passamos por algumas situações, já ouvi tantas pessoas e eu mesmo já disse assim: poxa, depois que eu me converti, principalmente no começo, os problemas vieram mais ainda. Quanto mais eu busco a Deus, mais dificuldade eu tenho. Então, será que eu não estou agradando a Deus? Ou às vezes a pessoa que está passando por um problema, vivendo uma grande tribulação, uma grande luta, se questiona: será que eu pequei? Será que Deus está magoado comigo? Será que Deus está ferido comigo? Bom, para a gente
ter paz diante da tribulação e da luta, a primeira coisa que você precisa lembrar, lembre do que desde o começo eu falei, que está na palavra: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus corrige a quem ama. Se você está passando por um momento e se vem ao seu coração que você de alguma medida errou e que por isso você está vivenciando o reflexo de suas ações e você entende que é Deus lhe tratando, ao invés de se entristecer, fique alegre, fique feliz e diz assim: Deus está me corrigindo. E Deus corrige a quem ama, logo Deus me ama. Isso é um silogismo muito rápido, muito raso. O nome disso é silogismo mesmo. Então você faz uma dialética ali muito clara. Eu errei, Deus está me corrigindo, Deus me ama, porque Deus ama, corrige a quem ama. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade agora, não reclame, glorifique a Deus. Porque se Deus está lhe corrigindo, é porque Deus te ama. Porque o pai corrige o filho para que o filho acerte e caminhe bem e o filho continue vivo, porque se a gente não corrigir nossos filhos morrem. Principalmente você que tem filho, se você não disser que não a seu filho e não corrigir ele quando ele tenta colocar o dedo na tomada ou alguma coisa dentro da tomada, que pode tomar um choque elétrico e morrer, se nós não corrigirmos eles, às vezes até pondo em castigo e às vezes sendo até mais rígido além do castigo, ele morre. Então a gente corrige para preservar a vida e Deus nos corrige para preservar a nossa vida. Deus é um Deus de vida. Então, como agradar a Deus? Essa é a reflexão. Em Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você abrir sua Bíblia aí em Hebreus 11:6, o texto completo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Agradar a Deus exige fé, mas nenhum sacrifício de adoração ao Senhor passa desapercebido, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que nós procuramos, ele se agrada de nós. Então nenhum sacrifício de adoração passará desapercebido, deixará de ser notado. Mas lembre que a adoração exige fé e exige ser verdadeira, exige um espírito reto e um coração contrito. E quando nós estamos nessa circunstância, nessa condição, Deus nos vê. E isso é alcançado através de quebrantamento. Quebrantamento é deixar as coisas velhas para trás, seguir para as que estão adiante, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então nós precisamos, na verdade, eu quero falar isso com você, querido, nessa manhã, que você reflita, nesse dia, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, nós precisamos ter muito cuidado com as reais intenções do nosso coração, porque como está escrito lá em Jeremias 17:9, Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso, sobremaneira enganoso. A palavra de Deus fala, começa no verso 7 dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí no verso 10 já vem a resposta para isso. Eu, o Senhor, esquadrio o coração. Ou seja, o Senhor é que examina no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor.
nada fica distante dele. O lábio fraudulento não enganará o Senhor. As intenções não condizentes com a boa fama, com o que é digno, não enganará o Senhor. Mas nós temos que ter cuidado para não sermos levados através desses pensamentos e desses sentimentos ruins, mesmo na oração. Então, como agradar a Deus? Nós temos que pensar nisso, fazendo orações verdadeiras, que sejam frutos de um coração limpo. Deixa eu falar para você, trazer um exemplo de que isso se aplica à nossa vida como crente. Atos 8:13, se você abrir a sua Bíblia em Atos 8:13, vai ouvir a história, né? Eu não vou ler, mas você pode e deve anotar. Eu acho que, muito embora você possa depois parar a ministração, voltar e ver, mas Atos 8:13 fala de um cidadão chamado Simão Mágico. Simão Mágico andava ali em Samaria e ele fazia muitas mágicas, era um mágico, era um homem envolvido em coisas negativas. O texto aqui não fala de um mágico que é um ilusionista, que faz algo para agradar os povos, mas uma pessoa que era entendida até como um deus, em razão dos sinais que ele fazia. E quando os discípulos chegam lá, especialmente Filipe chega em Samaria, Filipe começa a pregar a palavra e Simão é tocado pela palavra de Deus, abandona a magia e se converte ao Senhor. Em Atos 8:12 diz assim: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. O mágico Simão passou a ser o irmão Simão. O irmão Simão, o crente Simão, que se converteu e passou a seguir os discípulos. Ele estava vivendo no meio, ele largou as coisas velhas e era uma nova criatura. Era uma nova criatura. Estava caminhando na fé juntamente com Filipe, vendo todas aquelas coisas, aqueles sinais que aconteciam. Só que um dia o apóstolo Pedro, chegando lá, vendo que aquelas pessoas não tinham sido batizadas ainda no Espírito Santo, vai e ministra a vida daquelas pessoas. Chega o apóstolo Pedro e João, e aí vai e batiza, né? No verso 17 diz: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Retomamos a partir do segundo ponto da nossa ministração: o que fazer para permanecer no amor de Deus? O que fazer para permanecer no amor de Deus? Esse é um grande desafio para nós. Nós queremos agradar a Deus e, para agradar a Deus, nós temos que ter um coração reto, um coração quebrantado, um espírito reto. Nós temos que estar vigiando, nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o que fazer para permanecer no amor de Deus? Nossa esperança, né? Nossa perseverança, na verdade, nesses dias de prova, nesses dias de luta, tem demonstrado até a dificuldade que nós tivemos agora de estar ministrando, cair a ministração, voltarmos, já ver que tantas pessoas já voltaram para assistir o culto. Essa perseverança em ouvir a palavra, em ouvir de Deus, demonstra que nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós queremos ser fortalecidos na palavra, nós queremos crescer na graça, na comunhão do Senhor. Então, nós precisamos entender, todavia, que não adianta a gente fazer isso por força, não adianta a gente querer fazer algo forçado, porque em Zacarias 4:6 está escrito que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, não é? Que é o que diz o Senhor dos Exércitos.
Então nós precisamos entender isso, que nós queremos amar a Deus, queremos amar a todos, e esse amor que nós precisamos é o próprio Senhor que nos dá. Em Romanos 5,5 nos diz que é o Senhor que derrama do seu amor em nossos corações. Romanos 5,5 nos fala que o amor de Deus foi derramado. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Pelo Espírito que nos foi dado. Então, para permanecermos ligados, né, à fonte do amor e fugirmos de todo engano que termina levando o coração, nós precisamos ter relacionamento íntimo e permanente com o Espírito Santo. Temos que ter cuidado para que o coração da gente não endureça. Salmo 95, verso 8. Marque na sua Bíblia o Salmo 95, verso 8, que nos fala que o coração, que nós temos que guardar o coração para que não aconteça como aconteceu com o povo no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado para o nosso coração não endurecer. E o coração endurece muito rápido se a gente não se voltar rapidamente para o Senhor, se os nossos pensamentos não estiverem cativos, se a nossa mente não estiver cativa a Cristo, porque senão nós vamos de fato falhar. Então a nossa oração precisa ser essa, precisa ser uma oração para que a nossa mente esteja completamente cativa na presença do Senhor, para que a nossa fé, para que haja constância em nós, para que nós o tempo todo estejamos vivendo na palavra do Senhor. Essa intimidade é alcançada através da submissão. Essa intimidade com Deus ela é alcançada através da submissão. Nós precisamos viver uma vida submissa ao Senhor. Nós precisamos estar submissos a Deus. Nós temos que buscar a Deus e ser obedientes à vontade de Deus. Enfim, só para a gente entender, para agradar a Deus nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, nós temos que nos render a Ele, ter cuidado para que o nosso coração não endureça, manter os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Precisamos o tempo todo orar em línguas, manter a nossa mente ocupada com as coisas do alto. Eu quero concluir a nossa ministração, nós tivemos algumas dificuldades por conta do sinal, acredito, porque está chovendo muito aqui na região metropolitana de Salvador, então talvez isso esteja afetando um pouco. Mas um texto de uma carta que não é muito lida, que é o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, que tem apenas um capítulo. Em Judas, no verso 20 e 21, está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa é a palavra que fica para nós, de como nós vivermos, fazermos o melhor, podemos dar o melhor para Deus, como podemos permanecer no amor, como podemos agradar a Deus, não é? Nós temos que edificar, né? Temos a nossa fé edificada através da oração
no Espírito. Não é orar para o Espírito, é orar no Espírito, guardando-nos no amor de Deus. Ou seja, o que é guardar? Nos recolhendo, nos escondendo em Deus, no amor dele, né? Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A misericórdia fala da não aplicação da justiça, isso fala do entendimento de que nós erramos, que nós falhamos, mas Deus nos ama e nos perdoa, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então não se esqueça que a intimidade com Deus nos ajuda em tudo o que precisamos. Talvez você tenha entrado somente agora, talvez você tenha conseguido voltar somente agora, depois de tantos momentos de dificuldade técnica, mas que isso fique na sua mente. Tudo o que você precisa está em Deus. Todas as suas necessidades você pode tê-las supridas em Deus. Não há nada que você precise que Deus não possa lhe dar. Não há nada que lhe falte que Deus não possa suprir. Não há nada que esteja faltando ou que não esteja completo que Deus não possa completar, porque Ele é a fonte da vida, Ele é o autor da nossa vida, Ele é o consumador da nossa vida. Então Ele pode nos suprir, pode nos fortalecer, só Ele pode nos encher. Nele, não é, em Deus, nossa fé é fortalecida, nossa fé é fortalecida no Senhor. É nele que nós permanecemos no amor do Pai, em Jesus Cristo nós permanecemos no amor do Pai. Somente em Jesus nós mantemos firme a nossa vocação, a nossa eleição, aquilo para o qual nós fomos chamados, tudo está nele. São tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas que estão passando dias difíceis, são dias que ninguém está entendendo, não é? Porque nós vivemos uma quarentena, e quarentena cientificamente seria esconder o doente, guardar o doente para que os sãos pudessem caminhar e o doente pudesse ser tratado. Nós temos uma quarentena invertida, onde os sãos estão guardados juntamente com todos os demais, os doentes estão no hospital. Então nós vivemos, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão preocupadas com o trabalho, as pessoas estão ansiosas, mas a resposta não vem das autoridades, as respostas vêm do alto, vem de Deus. Somente o Senhor pode mudar o tempo e as estações, somente o Senhor pode transformar todas as coisas, somente o Senhor pode mover o coração do rei em favor do seu povo. Eu acredito que as respostas estão nele, nós precisamos buscar o Senhor. Isso não quer dizer que nós não passemos por dificuldade, que nós não passemos por momentos de incerteza, isso não quer dizer que em algum momento nós não fraquejemos, mas o cair tem que nos levantar, levantar, né? Caímos uma vez, mas levantamos 7 vezes e caminhamos e prosseguimos para o alvo. Então, não podemos desfalecer, pois em Cristo nós já conquistamos muito mais do que o que nós já temos aqui. Olhe para onde você está, olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o seu marido, seu filho que está com você, as coisas materiais que você tem, olhe para tudo que você tem aí. Tudo isso é muito pouco, porque na cruz Jesus Cristo conquistou para nós a eternidade. Então, todas as coisas passarão e a palavra do Senhor não passará. A eternidade é como disse aqui Judas no verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tudo passará. Toda essa situação em breve será apenas comentários de coisas que ficaram no passado, porque os dias se renovam, mas uma coisa é certa, nós fomos conquistados para a eternidade, e é para a eternidade que nós temos que olhar. Isso que nos conforta, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Então que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor tem zelado por nós em todo o tempo. Que
todas as dificuldades que se levantam, que todas as lutas que surgem, a tua mão tem sido presente. Tu tens sido o socorro bem presente no momento da angústia. Senhor, muito obrigado. Nós não queremos aproveitar esse tempo de ministração que nos resta para reclamar, para nos queixarmos, para murmurar. Nós queremos agradecer. Agradecer porque em todas as circunstâncias o Senhor é Deus. Todo poder está no Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o autor da nossa confissão. Por Ele a nossa vida está segura, nós estamos guardados, nós somos valiosos, fomos comprados com preço de sangue e sangue vertido na cruz. Que poderá nos fazer o homem? Que poderá nos fazer qualquer pessoa? Que mal haverá de ser feito a nós? Nós sabemos que nós estamos guardados em Deus, nós vivemos com o Senhor, é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos acolhe. O Senhor Jesus, olhando para Corazim, dizia: Corazim, Corazim, quantas vezes quis guardar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha os seus pintainhos. Corazim rejeitou o Senhor, mas nós aceitamos o Senhor. Nós somos fruto da nova e da eterna aliança em Cristo Jesus, a aliança do sangue, e nós somos guardados debaixo das asas do Senhor. Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, Ele é que nos dá todo o tempo a provisão diária. Ele é o nosso pastor e nós ouvimos e reconhecemos a sua voz, Senhor. Ô Espírito Santo, a minha oração é para que o Senhor feche os ouvidos dos meus irmãos para as vozes que não sejam as vozes do aprisco, as vozes do Senhor, as vozes do bom pastor, para que nenhuma voz enganosa, para que nenhuma preocupação com esse mundo, para que nenhuma ansiedade deste mundo. Satanás tem causado um frisson, tem causado um estado não de pandemia, mas de agonia no meio do povo, uma agonia generalizada, uma angústia generalizada, mas nós rejeitamos no nome do Senhor Jesus e declaramos que nenhuma arte do maligno prevalecerá contra nós, porque somos lavados, remidos pelo sangue carmesim. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do mal, somos marcados, o destruidor não tocará na nossa casa, que é o nosso templo, que é o nosso corpo, porque as marcas do sangue do Cordeiro Pascual, do Cordeiro que foi entregue pelos pecados do mundo nos marca, e o mal não pode nos tocar. Senhor, toca nas mentes dos meus irmãos agora, tira toda a ansiedade, tira toda a angústia, tira toda a dor, tira toda a desesperança dos corações, tira os olhos pessimistas e coloca olhos de alegria, olhos de quem olha para o alto, olhos de quem espera a resposta que vem do alto e não das respostas que vem dos homens. Senhor, cega os nossos olhos, tira a nossa intenção de estar vendo tanta notícia ruim. Vivemos uma enchente de informações ruins, toda hora se posta alguma coisa e os olhos ficam vidrados nisso, as pessoas ficam angustiadas, olhando no WhatsApp, olhando em todas as mídias sociais, não buscando o que vem de melhor, mas o que vem de pior em seguida. Senhor, livra-nos disso, que os nossos olhos estejam no Senhor, que nós possamos olhar para o alto, que nós possamos buscar as coisas que vêm do alto, que vêm de cima, que nós possamos saber que toda boa dádiva, todo dom perfeito não vem da internet, não vem da Rede Globo ou de qualquer outra televisão, mas vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Senhor, são tempos onde nós estamos vivenciando realmente a grande luta que existe. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 10, no verso 5, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos visto que o diabo tem buscado tomar as mentes para que haja verdadeiramente desesperança, angústia, tristeza, suicídio, morte, depressão. Essa é a luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Nosso repouso em Cristo, a nossa esperança está em Jesus. Senhor, guarda os meus irmãos em nome de Jesus. Guarda os meus irmãos para que as mentes deles estejam no Senhor. Eu declaro a paz de Cristo sobre a sua mente,
sobre a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Jesus guarde, que nós possamos ser abençoados pelo Senhor em todo o tempo. Amém.